A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Eric, somos aqui da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, aqui em Cariacica, Espírito Santo, Brasil. Então, você que nos acompanha nesta hora, é um prazer enorme receber você aqui, você que nos visita. Não esqueça também de curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal aí do YouTube. E vamos para mais uma aula maravilhosa de aprendizado nesta hora. Comigo também, nesta hora, está aqui os meus irmãos, que irão se apresentar para vocês também. A paz do Senhor, irmãos. Eu sou o Diácono Antônio e é uma alegria muito grande, participar desse estudo tão maravilhoso. Paz do Senhor, irmãos. Aqui é o pastor Ednilson. Vamos juntos aprender muito, porque essa lição está maravilhosa. A paz do Senhor, irmãos. Aqui o presbítero Éder. Muito feliz em estar na presença dos meus irmãos em Cristo aqui para mais uma ministração da palavra do Senhor. Amém. Então, vamos aproveitar e dar início à nossa aula com oração feita pelo nosso presbítero Éder. Senhor Deus maravilhoso, obrigado, ó Pai, pela oportunidade de estar aqui, ó Deus, para juntos, ó Pai, estarmos aprendendo um pouco mais, ó Deus, da Tua palavra, Senhor. Toque os nossos corações profundamente, ó Deus, e permita, ó Pai, que o Espírito Santo do Senhor revele a nós a verdade contida nas Sagradas Escrituras, em nome de Jesus. Amém. 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 A paz do Senhor! Eu sou o Rafael da Edna. E eu sou a Edna do Rafael. Estamos aqui para poder fazer a leitura bíblica em classe. E vamos para o texto áudio. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. Verdade prática. Desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Essa verdade está em toda a Bíblia. E vamos agora para a leitura bíblica em classe, que se encontra em Mateus 3, 15, 17, 28, 19 e 20. Mateus 3. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 28. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém. E essa foi a nossa leitura bíblica em classe. Até a próxima. Tchau. Amém. Então, nós adentraremos hoje na lição de número 4, que traz o título aí, Deus é Triuno. Então, nós vamos relatar hoje a respeito da Trindade. No nosso contexto aí geral do nosso trimestre, nós vamos estudar muito acerca de heresias. Então, hoje nós vamos estudar um pouco sobre a Trindade, para tentar combater um pouco da heresia dessa Trindade. Então, já aproveito para abrir aqui a nossa aula dizendo que, apesar de nós tratarmos desse assunto, o nome Trindade ele não aparece na Bíblia Sagrada, mas a Bíblia ela vai revelar a Trindade em todas as Escrituras, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento e até na Revelação no livro de Apocalipse. Então, nós temos muito a aprendermos juntos, então vamos crescer aqui no conhecimento nesta hora também. A paz do Senhor, irmãos, meu nome é Stephanie e a definição de Trindade é um dogma onde nós cremos que Deus é 3 em 1, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A paz do Senhor, irmãos, aqui é Eliane. Eu estou aqui para falar sobre a Trindade. A Trindade é o que nós cristãos queremos ser sobre a 3 em 1, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos, eu sou o Diácono Josué. Nós cristãos acreditamos na Trindade, onde é um Deus em 3, ou 3 em 1, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A paz do Senhor, irmãos, eu sou Vanessa e a Trindade é um dogma que nós cristãos acreditamos que Deus é 3 em 1, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A paz do Senhor, irmãos, eu sou o evangelista Jasson e a Trindade, ela é
composta de 3 pessoas distintas, né? A pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós costumamos dizer que é a Trindade na unidade, ou seja, não são 3 deuses, mas apenas um Deus, porém, as 3 pessoas tendo a mesma essência, a mesma natureza, a mesma substância. É isso aí, a paz do Senhor, irmãos. No ponto 1 da nossa lição aí, nós vamos traçar então e aprender um pouquinho sobre como a Bíblia ela apresenta então a Santíssima Trindade. Então, falando um pouquinho desse assunto aí na Bíblia Sagrada, eu gostaria de escutar então o pastor Ednilson aí trazendo pra gente. É isso aí, falando dessa doutrina, é de uma complexidade enorme. Isso. Porque falar de Deus, quem somos nós para dizer a essência de Deus? Por isso que foi estipulado, né, a doutrina da Trindade, para tentar mostrar o que a Bíblia revela. A doutrina da Trindade ela é fundamental para a fé cristã. Porque se você não compreender essa doutrina, você vai ter uma noção, uma ideia de um Deus diferente do que a Bíblia apresenta, não é verdade? E a Bíblia, ela apresenta um Deus que vive eternamente como 3 pessoas distintas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou seja, Deus é um em essência. Existem 3 verdades que nós podemos apresentar, que a Trindade, que essa doutrina apresenta, né? Deus é um em essência e 3 em pessoas. Então, olha só, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas distintas. Essa é a primeira verdade. A segunda verdade, cada pessoa é plenamente Deus, ou seja, Deus, o Pai, o Filho, Jesus Cristo é Deus, e o Espírito Santo é Deus. E há apenas um Deus, essa é a terceira verdade. Então, a doutrina da Trindade apresenta isso, a Bíblia apresenta isso, que Deus é trino, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 pessoas, mas uma só substância. O Pai não é o Filho não é o Espírito Santo e o Espírito Santo não é o Pai. Jesus é Deus, mas não é o Pai, como muitos acreditam, que a gente vai estar falando isso hoje sobre o unicismo, né? Exato. A Bíblia ela fala do Pai como Deus. Nós vemos aí que em Filipenses capítulo 1, versículo 2, Paulo diz: graças a vós e paz da parte de Deus nosso Pai. Então, fala do Pai como Deus. Mas a Bíblia também fala de Jesus como Deus. Paulo também diz em Tito capítulo 2, versículo 13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, a Bíblia apresenta Jesus Cristo como Deus. E também o Espírito Santo. Ali em Atos dos Apóstolos, quando Ananias e Safira veio, né? E Pedro diz, olha, vocês não mentiram aos homens, mas a Deus. Porque eles mentiram ao Espírito Santo, quando nós lemos esta passagem. E a doutrina da Trindade, ela, então, se divide em 3 partes. Cada pessoa da Trindade é plenamente Deus. Colossenses diz que nele habita, em forma corporal, toda a plenitude da divindade. Então, a doutrina da Trindade mostra que não há uma divisão, não há 3 partes, sim? Mas um só Deus. E em Jesus Cristo habitava toda a plenitude da divindade. Isso ocorre também no tetragrama, né? O YHWH, o nome de Deus, que foi revelado a Moisés. Isso. Ou seja, quando se tratava do Espírito Santo, era mostrado o Senhor, o Yahvé, né? Da mesma forma, o Messias, e da mesma forma também ao Deus Pai. Então, o tetragrama é apresentado e é revelado nas 3 pessoas da divindade. O monoteísmo bíblico, ele não contradiz a Trindade. Nós vemos aí que o grito de Israel, no Antigo Testamento, em Deuteronômio 6, versículo 4, nós vemos isso, né? Isso. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Só que a palavra para único, no hebraico, existe de 2 formas. O Echad e o Yashid, né? Echad fala de um único, mas dá uma ideia de uma unidade
plural, né? Uma unidade composta. Da mesma forma que é falado em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Por isso deixará o homem, pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, tornando-se uma só carne. Isso é Echad, né? É uma unidade composta. E Yashid, como é que nós vemos isso? Quando Abraão, ele ofereceu o seu filho, o seu único, aí sim, aí é Yashid, é o único filho. Abraão só tinha um filho, que era o Isaac. Então, dá para a gente perceber aí que mesmo nesse monoteísmo judaico, onde fala sobre o chamar de Israel, apresenta aí uma unidade composta, que é o Echad, né? É importante frisar isso aí, né, pastor? Porque, às vezes, nós tratando dessa questão, dessa distinção de pessoas, eles podem achar que nós adoramos, então, a 3 deuses, né? Sim. Mas não é. Essa forma que você colocou aí ficou bem clara, que é um único Deus, né? O monoteísmo. E o Antigo Testamento, ele vai nos falar sobre isso, né, Diácono Antônio? Desde o início, desde a criação, ele vai frisar, apesar de mostrar que nós adoramos um único Deus, mas ele vai frisar ali a questão da Trindade também. Exatamente. Então, no Antigo Testamento, né, tem diversos versículos que falam sobre a Trindade. Mas separamos aqui alguns para a gente poder ter um entendimento melhor. São versículos, claro, que falam sobre a unidade de Deus e também sobre a pluralidade que há nas 3 pessoas em Deus. O primeiro versículo que eu separei está aqui em Gênesis, capítulo 1, verso 26, na criação do homem. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Entendemos aqui que o escritor de Gênesis, ele começa dizendo, e disse Deus, ele traz aqui o verbo no singular, isto é, ele está falando aqui sobre a unidade de Deus. Deus é o único. Mas em seguida ele fala assim, façamos o homem. Ele traz a pluralidade. Ou seja, no mesmo versículo, está trazendo aqui, claro, que esse Deus trino, ele é o único Deus em 3 pessoas. Também, na queda do homem, e a palavra do Senhor trata da mesma forma. E disse o Senhor Deus. Mais uma vez, o versículo se inicia no singular, tratando aqui de um Deus único, e, consequentemente, fala bem assim, eis que o homem é como um de nós. Agora, ele fala de um Deus no plural, que trata-se das 3 pessoas que compõem Deus. Né? Mais um versículo também em Gênesis. Né? A Bíblia está recheada de versículos, mas eu trouxe aqui em Gênesis porque fala claramente acerca de um único Deus que divide-se em 3. Né? Na Torre de Babel. Né? Gênesis capítulo 11, verso 7. Eia, desçamos e confundamos dali a sua língua. Aqui a gente vê mais uma vez, né, o Senhor falando no plural, né? Desfazemos ali a língua daquele homem. No verso 8 diz assim, assim o Senhor os espalhou. Ele fala, no verso está falando no singular, trazendo, né, um Deus único, mas quando vai ver a ação, ele fala no plural. Façamos, né? Então, confundamos. E isso traz a pluralidade de um Deus trino, né? Também trouxe aqui um versículo para os irmãos, né, na visão de Isaías, né, Isaías 6, verso 8, aqui está escrito assim, depois disso, ouvi a voz do Senhor, que veio e dizia, a quem enviarei e a quem há de ir por nós? No mesmo versículo, tá, a quem enviarei no singular, trata de um Deus único, e depois ele fala, a quem há de ir por nós? Aqui trata de um Deus trino, um Deus que é composto por 3 pessoas. E Isaías responde, eis-me aqui, envia-me a mim. Sempre dá a ideia de uma unidade composta, né? Exatamente, isso. Que é o que a gente está estudando nessa... E não é só no Antigo Testamento, né? Nós trouxemos aqui, o Diácono Antônio trouxe bastante referência aqui no Antigo Testamento, mas se nós passarmos também para o Novo Testamento, nós vamos ver muitas referências a respeito da Trindade também, não é isso, presbítero Éder? É isso sim, meu pastor. A Trindade, senhores, ela vem revelada também no Novo Testamento, né? A Trindade bíblica cristã consiste em um só Deus, que subsiste eternamente em 3 pessoas distintas. No tópico A da nossa lição, ela vai falar da Trindade em si mesma. Ela salta às vistas dos leitores do Novo Testamento.
A começar por Mateus 28:19, que diz: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Jesus, ressurreto, vai dar essa ordem aos seus discípulos. Já em 1 Coríntios capítulo 12, versículo de 4 a 6, Paulo vai dizer: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Já em 2 Coríntios capítulo 13, a gente tem aqui a declaração da bênção apostólica, que diz: a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vós. Temos várias referências no Novo Testamento. Temos também em Efésios 4, versículo 4 a 6, que há um só Deus e um só Espírito, um só Senhor, uma só fé e um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Temos também em 1 Pedro, capítulo 1, 2, eleitos na presciência de Deus, o Pai, na santidade do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus. A trindade dos credos. A trindade é um dogma, e ela é a união de 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em uma só divindade, e de igual poder, glória, majestade e eternidade, da mesma substância, embora distintas. A crença de que um Deus único exista eternamente em 3 pessoas é conhecida como doutrina da Trindade. Essa doutrina tem um papel importante na fé cristã. Devemos crer e ter fé. Exatamente. Então, a Trindade está explícita, então, né, no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Então, ela está composta aí em toda a Bíblia Sagrada, para nós entendermos como ela é importante para nós. A paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Larissa e no Conhecendo a Nossa Fé de hoje, nós vamos falar sobre um assunto essencial para a fé cristã, a doutrina da Santíssima Trindade. Como cristãos, nós cremos que Deus é apenas um em sua essência, mas subsiste eternamente em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são iguais em poder, em glória e em majestade, mas distintos em função e manifestação. Jesus nos revelou essa verdade em Mateus 28:19, que diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para melhor entendimento, nós dividiremos essa explicação em 3 tópicos: a Trindade na Bíblia, o que não cremos e a aplicação para a salvação. Vamos lá? A Trindade na Bíblia é revelada desde o início. No Antigo Testamento, o nome Elohim, lá em Gênesis 1:1, já aponta para uma pluralidade na deidade. Lá está escrito: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Embora Elohim esteja no plural, a palavra criou está no singular, mostrando que Deus é único, mas composto. Para esclarecer, nós rejeitamos o que é chamado de unicismo, que diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são apenas modos de uma mesma pessoa. Nós também negamos o unitarismo, que diz que apenas o Pai é Deus. E também o triteísmo, que sugere 3 deuses separados. A Bíblia é muito clara em Marcos 12:32. Há apenas um Deus e não há outro além dele. Agora vejamos a aplicação para a salvação. Por que isso é importante? Porque a nossa salvação está totalmente relacionada com essa verdade. Jesus disse em João 17:3: e a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Por isso, podemos declarar com fé e com convicção que a doutrina da Santíssima Trindade é verdadeira. Então ficamos por aqui com Conhecendo a Nossa Fé de hoje. Que Deus abençoe sua vida e até mais!
Segundo ponto, então, da nossa lição aí, nós vamos traçar agora sobre a questão das heresias, né? Contra a doutrina da Trindade. Então, foi bem explicado aqui sobre a Trindade, né? O pastor Ednilson, o diácono Antônio, o presbítero Éder, trouxe aqui referências tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, trouxe a respeito da Trindade, como ela é importante, para que nós entendamos como é importante nós dominarmos esse assunto. Por quê? Porque existem heresias que são pregadas no nosso meio e nós temos que saber combatê-la. Hoje nós vamos traçar especificamente sobre o unicismo, né? Que é uma heresia muito conhecida, né? Tem muitas igrejas que faz a prática dessa heresia, prega e ensina isso. Então nós vamos estudar um pouquinho sobre isso para nós entendermos. Na lição passada, vocês viram aí que nós estudamos sobre o docetismo, né? Que são justamente uma heresia que ela é contra, né? A forma da humanidade de Jesus. Então eles vão relatar lá que Jesus era simplesmente um fantasma, né? Então ele não tinha essa forma corpórea de homem normal, humanidade. Hoje nós vamos ver sobre o unicismo. Então, o que é o unicismo? No século III se deu início, mas é conhecido por outros nomes, como modalismo, né? Como patricianismo, como sabelianismo. Deu início no século III. E a igreja ela sempre lutou contra essas heresias. Os pais da igreja sempre lutaram contra essas heresias e nós hoje também lutamos contra essas heresias, por causa do risco que ela traz, trazendo um ensinamento que não condiz com o que a Bíblia Sagrada ensina, como foi pressuposto aqui anteriormente por todos nós compostos aqui na mesa. O que o unicismo ele prega? Ele não nega a divindade, ele não nega a deidade, né? A divindade de Deus, ele não nega a divindade do Filho, ele não nega a divindade do Espírito Santo. Porém, ele não crê na Trindade. Essa é a heresia do unicismo. Então, eles negam a Trindade. Para eles, tudo é Deus, né? Tudo é um ser só. Tudo é Jesus, tudo é Jesus para eles. Então, eles não crê nessa distinção, né? Nesse Deus que nós temos único, que nós falamos aqui a respeito do monoteísmo, que são distintos em 3 pessoas. Eles não creem assim. Para eles, é um só. Por isso que, antigamente, eles chamavam de modalismo. É como se nós colocássemos uma máscara, né? Como se Deus usasse uma máscara. Então, no Antigo Testamento, né? Ele se mostrou lá nessa máscara como Deus, Pai. No Novo Testamento ele vai se mostrar agora numa nova máscara como Jesus, o Filho. E depois, na dispensação, ele vai usar a máscara do Espírito Santo. Então é isso que eles crêem, mas eles não crêem que tem essa distinção. Para eles é tudo um só, de formas diferentes. É como se eu, que o pastor Eric estivesse no trabalho, eu fosse atuar na minha área lá, metalúrgico. Quando eu estou em casa, a mesma pessoa, eu sou o marido. Quando eu estou aqui na igreja, a mesma pessoa, eu sou pastor. É exatamente isso que o modalismo traça, né? E os maiores heresiarcas dessa questão do unicismo, dessa heresia do unicismo, são justamente Praxeas, né? O Sabélio, né? Que vai trazer o seu nome do sabelianismo, e também Noeto. Eles que vão levar isso no meio da igreja do século III em diante. Justamente Sabélio que vai levar isso para Roma, espalhar essa heresia em Roma, para poder trazer, então, isso contra a Trindade, esse estudo contra a Trindade. Nós temos um acontecimento na Rua Azusa, em 1913, que é muito famoso, todos nós conhecemos, a respeito da questão do pentecostalismo, né, que acontece na Rua Azusa, mas ali também ocorre um desvio. E nesse desvio que acontece ali, 13 de abril de 1913, é justamente que vai trazer essa nova roupagem que nós podemos chamar assim, chamado de unicismo moderno. Porque o que acontece lá? A famosa pregadora do evangelho que tinha ali, que estava acontecendo ali no pentecostalismo, né? Estava tendo uma conferência ali evangélica, e a Mari, ela estava ali, Mari Whitberg, ela estava presente ali. Só que também foi dada uma oportunidade para um evangelista chamado Robert McAllister, ele era canadense, e em um dos seus sermões ele vai dizer que tinha que se batizar em nome de Jesus. Depois disso ele vai querer até contradizer, dizendo que não era aquilo que ele quis dizer, mas aí já vai ser tarde demais. Aí depois vai ter também um homem chamado John, que era descendente de alemão, e ele vai dizer que ele passou a noite toda orando, o dia seguinte orando, e daí Deus tinha revelado para ele, então, que aquilo era uma verdade bíblica. E começou a se propagar aquilo, então, no meio das igrejas, né? Então, por isso que se criou e se tem hoje muitas igrejas que acreditam nessa heresia e diz ser bíblico
quando na verdade nós vimos aqui que isso não é bíblico, ela é contra a Bíblia Sagrada, ela é contra as Escrituras, e nós temos que reprová-la, porque é fundamental que o cristão em si, ele acredite na Trindade. Se nós não crermos na Trindade, então nós não somos verdadeiros cristãos. Por isso que nós estamos traçando aqui sobre essa questão do unicismo, né? Nós temos também o unitarismo, que é o quê? O unitarismo, ele prega que só Deus é o ser divino, mas o Filho e o Espírito Santo, eles não são seres divinos. Nós temos também o triteísmo, que prega que existem três deuses, não são três pessoas realmente, quando também, na verdade, não é. Então, só para deixarmos claro aqui. Por que deixar isso? Porque a Bíblia, né, nos diz essas verdades, não é isso, pastor? Exatamente. A Bíblia, ela é clara no que diz a respeito de quem é Deus. Isso. E ninguém no mundo chega a uma conclusão unicista simplesmente pela leitura da Bíblia. Porque se você for ler a Bíblia, como nós falamos aqui, a Bíblia é recheada de versículos e de capítulos mostrando esta verdade da Trindade de Deus. E nós podemos ver já de início que Jesus, ali em Mateus capítulo 3:16, quando ele foi batizado, o Espírito Santo ele levou Jesus ao deserto, né? E ele foi batizado no Rio Jordão, e ali apresenta-se a Trindade, é apresentada ali, né, quando o Espírito Santo, em forma corpórea de pomba, sobre as águas, Jesus, o Filho, ali sendo batizado, e uma voz do Pai dizendo: esse é o meu Filho, né, em quem tenho prazer, em quem me comprazo. Então nós vemos ali a manifestação dessas três pessoas logo no início do ministério de Jesus, que é um marco importante, né? Onde Jesus estará começando ali seu ministério, a Trindade já é apresentada ali nas suas três pessoas. E diversas vezes Jesus ele deixou claro que ele é uma pessoa e o Pai é outra. É interessante quando lemos aqui em João capítulo 8, versículo 13, quando os fariseus ele estava questionando a autoridade de Jesus, dizendo: olha, você está testificando sobre você mesmo, o teu testemunho não é válido. Versículo 15: vós julgais segundo a carne, eu ninguém julgo, e se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai. Então, Jesus está dizendo de uma outra pessoa, né? Eu e o Pai que me enviou. Na oração sacerdotal, em João capítulo 17, ele trata de um relacionamento de eu e ele, né? E indo um pouco mais adiante, Jesus prostrou-se sobre o rosto, orando, e disse: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, ou seja, o eu e o tu. Isso. Mas como tu queres, né? Em Mateus capítulo 26, versículo 42, e indo outra vez, ele orou dizendo: mas se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. Então, tem esse relacionamento, essa ideia de que há uma outra pessoa, que Deus está falando com a outra pessoa, ele ora ao Deus Pai, ele não ora a si mesmo. Então, não tem como você tirar uma doutrina diferente da Trindade, não tem como você tirar o unicismo de várias referências que a Bíblia traz, apresentando três pessoas e uma substância. Exatamente. E é justamente essa verdade que eles usam, né, pastor? Diácono Antônio e presbítero Éder, que eles falam, o unicismo usa contra a gente, né? Que eles falam que nós pregamos, então, três deuses, né? Eles falam assim também que nós não temos base bíblica porque essa questão da trindade não aparece na Bíblia. Mas existem várias outras coisas também que não aparecem na Bíblia, né? A questão da onipresença também não aparece, mas a Bíblia também relata lá que Deus ele é um ser onipresente. A própria palavra Bíblia não aparece na Bíblia, mas é porque vem da biblioteca. Mas a Bíblia está sendo clara, trazendo aqui a questão da operação dessas três pessoas, né? Dessa trindade que nós adoramos, né? Apesar de adorar um Deus só, mas está distinto em todas as escrituras, nessas três operações, distinguido, né? Nessas três pessoas. Então, só para nós termos a noção disso aí, então. Tertuliano de Cartago, ele trouxe esse termo, né? Trindade, justamente para tentar explicar o inexplicável, né? Isso. Porque não tem como você explicar Deus, né? Principalmente nessa forma que ele apresenta na palavra de Deus. Exatamente. Olá, queridos. Nós estamos aprendendo sobre a Trindade.
a doutrina mais central do cristianismo, a verdade mais essencial das Escrituras. Deus existe em 3 pessoas. Há 3 pessoas divinas na Trindade: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós temos um Deus e 3 pessoas divinas. Essa é a doutrina mais mal compreendida ao longo da história da igreja. Várias heresias se levantaram no início da igreja: o unicismo, o unitarismo e o triteísmo. Todos eles entendem erroneamente a Trindade. Um acredita que há somente um Deus e que Jesus não é uma pessoa divina, ele foi criado, ele teve o início. Tanto o unicismo como o unitarismo acreditam assim. O triteísmo entende que há 3 deuses, ou 3 manifestações de Deus. Ou seja, no Antigo Testamento, Deus se manifesta como Pai. No Novo Testamento, se manifesta como Jesus. E agora se manifesta como o Espírito Santo. Todos os 3 estão completamente equivocados. Nós devemos seguir aquilo que disse Atanásio, um homem que Deus usou para defender a doutrina da Trindade do Concílio de Nicéia. Adoramos um Deus em Trindade e Trindade em triunidade. Não confundimos as pessoas e nem separamos as substâncias. Esta é a fé cristã. Quem negar essa fé será blasfemo, irá desonrar a Deus e condenar a sua alma, porque desta verdade depende a salvação da nossa alma. Deus abençoe você. Depois desses conhecimentos aí estão vindo do nosso pastor aí, né? Você já está absorvendo bastante conteúdo, então vamos entrar aqui no nosso terceiro ponto da nossa lição, tratando aí a respeito do unicismo ainda. Uma heresia antiga, né? Na atualidade, ou seja, uma coisa que começou lá no século III, como nós colocamos aqui, com Sabélio, né? Com Praxés, com Noeto, mas ainda nos dias de hoje tem e existe essa heresia ainda e nós precisamos combater essa heresia, não é isso, Diácono Antônio? Sim, como no tópico 1 aí está falando a respeito da qual é o maior problema desta heresia, né, que é o unicismo. E o maior problema, o pastor já tinha falado, né, anteriormente, que é negar a Trindade. Porque a partir do momento que nega a Trindade, como explicar, né, Jesus Cristo? O pastor Ednilson falou como que Jesus orava ao Pai, né? Então não tem lógica negar a Trindade, né? Como já foi falado nessa lição. Trindade, a palavra em si não está na Bíblia, mas a todo momento, né, diversos versículos foram citados aqui falando sobre a Trindade, sobre um Deus trino, sobre um Deus único que age em 3 pessoas. Né? Então, o maior problema que já foi no passado, também está na atualidade, é exatamente isso. E essa heresia do unicismo, ele age de uma forma muito sutil. Né? Como? Né? Através da música, através de leitura, né? Literatura, livros escritos, né? Através de vídeos, né? De pregações. Muitos de nós, né, gostam de acompanhar algumas pregações de internet e acaba ouvindo esta heresia e isso acaba ficando na mente impregnada, né? Então, assim, e o maior desses problemas aqui, eu posso dizer aqui, que é a música, né? Que a música em si é uma coisa que acaba afetando, né, o nosso íntimo, afeta, né, o nosso pensar e isso está vindo de goela abaixo na vida do crente, na igreja, e as igrejas estão tocando essas músicas e estão exaltando um Deus onde o unicismo prega, que é um Deus único sem repartição, né? Sem estar dividido em 3 pessoas. Né? Esse é o maior problema. Né? Aí eu separei alguns versículos aqui. O primeiro versículo é João 17,3, o pastor Ednilson tinha até já falado alguma coisa sobre ele, porque aqui combate exatamente isso aqui, né? Jesus Cristo disse assim: e a vida eterna é esta, né? Que conheçamos a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste, né? Então, assim, aqui a gente vê que a salvação, ela consiste em 2 pessoas. Em Deus, que ele é
né, que ele desenhou a salvação, mas Jesus Cristo que veio e consumou, que morreu por nós. E eu complemento mais isso aqui, porque para chegar esse evangelho até nós, precisa da ação do Espírito Santo, porque é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então está aqui, o plano de salvação envolve um Deus trino. Né? Também em Mateus capítulo 11, verso 27, olha assim, palavras de Jesus. Todas as coisas me foram entregues por meio de meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o revelar. Esse é um verso que está mais do que falado. Pai é uma pessoa, o Filho é outra pessoa. Não tem como dizer que é um só Deus. Aqui a gente já, né, só nesses 2 versículos aqui, a gente já tira, né, já mostra aqui que realmente é uma falácia tudo que o unicismo tem ensinado. Exatamente. Então, nós estamos falando aqui de unicismo, né, pastor? Eu gostaria de saber de vocês aí no chat aí. Quem de vocês já escutaram falar sobre essa heresia aí do unicismo? Vocês já escutaram falar? Se escutaram, coloca pra gente aí. Porque nós temos que mostrar que isso não é uma coisa que nós estamos inventando, trazendo, não. É uma coisa que existe. Está no nosso meio, né, presbítero Weber? Tem igrejas, né, que pregam essa heresia e defendem, dizendo que é bíblico, que é verdade, que nós somos errados, porque nós defendemos essa teologia da Trindade, né? É verdade, pastor. Existem alguns ministérios de músicos, né, que pregam essa heresia através das letras das músicas deles. E, infelizmente, isso está no meio das igrejas, e os líderes e as congregações e as pessoas responsáveis, elas têm que ter atenção. Por quê? Porque existem pessoas que se convertem através dessas músicas entoadas por esses grupos unicistas, e, infelizmente, esse tipo de música, ela vem desviando as pessoas, vem levando as pessoas a acreditar nesta heresia, porque o unicismo é uma heresia pregada não só por esses grupos de louvores, mas por algumas igrejas que existem no Brasil e no mundo afora, né? É importante a gente enfatizar que a palavra de Deus, ela tem poder, mesmo sendo pregada por mãos infecciosas, por mãos enfermas, né? A palavra de Deus, ela vai germinar, ela vai trabalhar no nosso coração de uma forma maravilhosa e poderosa, porque é de Deus. Só que, infelizmente, tem pessoas que estão andando de forma errada, pregando esse tipo de heresia, e, infelizmente, algumas pessoas, escutando essas músicas, essas pregações, eles entregam a vida deles a Jesus, mas estão vivendo de uma forma herética, de uma forma em que não agrada a Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer em Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23, o seguinte: nem todos os que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Aí Jesus fala: então lhes direi claramente, nunca vos conheci, apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Esse tipo de pessoa que prega essa heresia, eles estão praticando a iniquidade. Eles estão trazendo coisas ruins para a vida dos cristãos e, infelizmente, eles vão ganhar a muitas pessoas. Em 2 João, vai dizer a palavra: se alguém vem ter convosco e não traz este ensino, não recebais em casa, nem tampouco saudais, porque quem o saúda participa de suas más obras. É necessário que nós tenhamos o discernimento em oração, temos que pedir a Deus, né? E temos que viver uma sã doutrina, para que nós não sejamos contaminados com esse tipo de heresia. Devemos destacar também que nós não somos contra os unicistas. Nós amamos eles. Nós queremos que eles se convertam e aceitem a Jesus Cristo e aceitem a doutrina da Trindade, que é formada por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
Em Jeremias 17:9, a palavra vai dizer: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem poderá conhecer? Então, a gente tem que buscar realmente a presença de Deus para que nós não possamos cair nessa heresia e fatalmente possamos ser condenados a viver num local de tormenta, né? Exatamente. Bem colocado pelo presbítero Éder, porque as pessoas que, quando você declara, né, quando você se depara com uma pessoa que ela pratica dessa heresia, né, do unicismo, eles falam assim: mas eu senti Deus, né, nos louvores, mas eu fui ensinado sobre isso e eu sinto que é verdade, né? Porque eles levam pela emoção, né, e pela razão. Mas nós não podemos esquecer que a emoção e a razão foi o que fez com que Eva pecasse, caísse, e com ela juntamente Adão. Então, nós não podemos ser levado pela emoção. Nós devemos ser levados pela doutrina da palavra. Devemos ser levados pelo Espírito Santo, o que a Bíblia nos ensina. E isso é, sim, uma verdade, e foi provado aqui, foi mostrado para todos nós, que não são contos que a nossa igreja, Marcas do Evangelho, ou demais igrejas pregam. Não, isso é uma doutrina bíblica que precisa ser seguida, né? Eu trouxe aqui para mostrar para nós aqui, ó, nós temos um livro, Declaração de Fé das Assembleias de Deus, né? Em todo o Brasil, porque as Assembleias de Deus, ela criou recentemente, em 2003, ela criou um manifesto, né? Um ofício justamente sobre isso, sobre o unicismo. Por quê? Porque veio com uma nova roupagem, veio com a sutileza que às vezes nós não conseguimos compreender no meio das músicas, né? No meio dos ensinamentos de igrejas que às vezes nós conhecemos, mas nós nem sabemos qual é a base teológica dela, que ela defende o unicismo. Então aqui está distinto, descrito para nós aqui tudo o que nós cremos. Se você pegar aqui na página 39 em diante, lá no capítulo 3, você vai ver lá o que nós cremos. Lá está relatando sobre o credo da Trindade. E o que nós negamos, lá também está que nós negamos o unicismo, o unitarismo, todas as heresias está composta aqui. Então, em 2003, a Assembleia de Deus ela fez esse ofício, né? E lá está declarado tudo isso, né? Que nós somos contra essa doutrina, que essa doutrina não é uma doutrina bíblica, porque ela justamente nega a questão da Trindade. E nós não podemos compactuar com elas. Devemos sim amar as pessoas que estão ali, porque é o nosso próximo, mas não compactuarmos com essa doutrina, tá? Então, se você tiver dúvida aí, pode procurar o livro aí, creio que o pastor também tem para você acompanhar as leituras aí, Declaração de Fé da Assembleia de Deus no Brasil, que está muito claro ali. A maioria dos textos que nós trouxemos aqui está especificado ali. Para você que tem dúvidas aí, você não pode ter dúvidas sobre esse assunto, porque é um assunto muito importante na nossa atualidade e para a nossa formação de caráter. Porque o Diácono Antônio trouxe uma questão aqui de João 17,3 muito importante. Porque a vida eterna é esta. E ele não dá abrangência para mais nada. É esta. Que conheçam a Deus. E ele vai falar assim, por meio de Jesus Cristo. Então não tem como nós sermos salvos ou nós sermos cristãos se nós não compactuarmos com essa doutrina bíblica. Amém? Verdade. Então, fica aí claro para nós nesta hora. Sendo assim, então, gostaria de convidar você também agora para um momento muito importante também da nossa aula, que é o nosso momento ofertório. Então, sinta-se à vontade para poder ofertar aí no nosso meio. Está aparecendo na sua tela aí os nossos meios de ofertar aí, né? O QR Code, o Pix, as contas bancárias da igreja. E nós temos também um projeto muito importante aqui também, né, Diácono Antônio? Exatamente. Chama o quê, Diácono Antônio? Que é a campanha dos 1000 valentes, né? E você pode fazer parte disso. A campanha dos 1000 valentes é uma forma da gente estar adquirindo, está passando agora aí o vídeo, né, desse espaço onde a gente está hoje e Deus permitindo, né, a gente vai adquirir esse espaço, a gente crê que em nome de Jesus esse espaço aí é nosso, mas para isso, né, a gente está fazendo aqui a campanha dos 1000 valentes e você pode fazer parte dessa história da igreja, você pode contribuir fazendo parte do 1000 valentes. Amém. Então deixa Deus te usar nesta hora e vamos ofertar com um coração generoso.
acontecerá. Se ativa o sobrenatural. Sentimos sua glória neste lugar. Algo grande acontecerá. Se ativa o sobrenatural. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Levantamos o teu nome, Yahvé, Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Muito bem, irmãos, agora chegou a hora do nosso momento perguntas e resposta para ver se você adquiriu bem os conhecimentos aí passados na nossa aula. Então vamos lá? Prepara aí, vamos lá para a nossa primeira pergunta, pergunta de número 1 então. O que indica o termo Echad em Deuteronômio 6:4? Letra A, sobre o politeísmo judaico-cristão? Letra B, indica que o monoteísmo contradiz a Trindade? Letra C, indica que o monoteísmo judaico-cristão não contradiz a Trindade? Ou letra D, indica sobre as heresias do Antigo Testamento? Tempo na tela. Muito bem, e para você que respondeu a letra C, essa é a letra correta, que diz, indica que o monoteísmo judaico-cristão não contradiz a Trindade. Pergunta de número 2. Em que consiste o unicismo? Letra A, provar a existência da Trindade? Letra B, negar a Trindade? Letra C, trazer veracidade sobre Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Ou letra D, provar a divindade de Deus? Tempo na tela. Para você que respondeu a letra B, essa é a resposta correta, negar a Trindade. Terceira pergunta, cite a evidência que temos no Antigo Testamento em favor da Trindade. Letra A, Gênesis 1:26, que diz, façamos o homem à nossa imagem. Letra B, Gênesis 3:22, que diz, eis que o homem é como um de nós. Letra C, Gênesis 11:6 e 7, que diz, desçamos e confundamos ali a sua língua. Ou letra D, todas as alternativas estão corretas. Tempo na tela. Muito bem, para você que respondeu a letra A, está errado, porque a resposta correta é a letra D. Todas as alternativas citadas acima estão corretas. Quarta e última pergunta. Quais foram os principais heresiarcas do unicismo? Letra A, Noeto, Praxeas e Sabélio. Letra B, Alexandre de Hipona, Augustinho e Noeto. Letra C,
Herodes Antipas, César e Nicolau. Ou a letra D, Niceno, Ptolomeu e Seleuco. Tempo na tela. E a resposta correta é a letra A, que é Noeto, Praxeas e Sabélio. Esses são os 3 maiores heresiarcas do unicismo. E esse então foi o nosso momento pergunta e resposta da nossa aula de hoje. Voltamos para a aula. Glória a Deus então. Concluindo aqui a respeito então dessa lição maravilhosa de muitos aprendizados, eu deixo aqui então um pedaço da fala do credo do Atanásio, né? Que ele diz assim: todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo, deve professar a fé cristã. A minha conclusão é que somos incapazes de compreender completamente a existência tripessoal de Deus. Ultrapassados os pontos que a Bíblia revela, temos de nos reservar as nossas limitações humanas e crer no que as Escrituras afirmam. Muitos detalhes e curiosidades ainda não estão ao nosso alcance. Bem, essa palavra final aqui eu gostaria de deixar o credo, né, apostólico. A gente vê que na igreja primitiva, né, desde então, né, essa questão da trindade, né, já foi ensinada, né? Então, assim, o credo apostólico foi algo que foi ensinado pelos apóstolos, né, e está até o dia de hoje. Então não tem nem por que duvidar, porque o credo inicialmente começou assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, e no Espírito Santo, na igreja e na ressurreição da carne. Isso aí, maravilha, glória a Deus. Que lição abençoada, né? Deus é um Deus de relacionamento. É a Trindade que se relaciona eternamente, desde toda a eternidade. Isso mostra que nosso Deus é um Deus que ama, é um Deus que perdoa, é um Deus que se relaciona. E o unicismo é destituído dessa verdade. Graças a Deus, porque nós cremos num Deus que se relaciona, que ama, né? Vamos orar então, nós agradecemos a todos os visitantes, que Deus abençoe grandiosamente a sua vida. Senhor Deus eterno, te louvamos, porque Tu és 3 vezes santo, Tu és maravilhoso, Tu és poderoso, Senhor. Sim, meu Deus. Senhor, que esta mensagem, Senhor, que foi falado aqui, que esta palavra, que esses ensinamentos possa estar, Senhor Jesus, em nossas mentes, porque Tu és um Deus poderoso, meu Pai. Que a Tua palavra, Senhor, mostre e apresenta, Senhor, a Tua essência. Senhor, que Tu és um Deus, meu Pai, em 3 pessoas. Um Deus que perdoa, um Deus que ama, um Deus que está conosco, meu Pai, todos os dias, Pai. Fica, Senhor Jesus, conosco, Senhor, e que a Tua misericórdia seja estendida, Senhor, sobre todos aqueles que estão neste momento nos ouvindo. Em nome de Jesus, amém. Bem, e como nós cremos na Trindade, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós. Amém. Deus abençoe.